desse fenômeno que a gente viu em relação ao chamado lavajatismo, né? Essa denominação, que apesar Nós estamos com o fenômeno do ismo agora, né? Tudo vira ismo. Então, justamente. Mas, assim, apesar da Lava Jato ter trazido à tona muitos casos, né, de corrupção que antes ficavam ali, ou que não, enfim, ficavam escondidos, e trouxe à tona até casos que vinham aí de alguns anos. Mas a atuação de alguns promotores, né, nesses casos, foi questionada. Enfim, a gente viu agora até uma anulação de condenações, né? Como que o senhor avalia o legado da Lava Jato? Acha que, de alguma forma, ele se perdeu? O que foi conquistado está garantido? Veja bem, a Lava Jato, para mim, ela é um divisor de águas no país. E a meu ver, um caso de sucesso, apesar, é óbvio, das muitas dificuldades que ela encontrou e também, é óbvio, de eventuais erros ou excessos que possam ter sido cometidos durante a operação. Nós temos que levar em consideração que foi uma operação gigantesca, que durou anos, que ela tem inúmeros casos, não é só o caso A, B, C ou D, né? Que ela conseguiu um feito inédito no país, que é difícil, a gente que trabalha com isso sabe o quanto é difícil, de conseguir a recuperação de milhões e milhões em ativos que tinham sido desviados. Ela conseguiu também um feito fundamental, que é de responsabilizar não só agentes políticos, mas também empresários e pessoas de representação do poder econômico no país, que também a gente tem aquela imagem de que corrupção é só o agente público. Não existe corrupção sem corruptor. E é muito interessante também que a Lava Jato trabalhou essa questão da punição do corrupto, mas também a punição do corruptor. O modelo que ela trouxe de forças-tarefa, de grupos dedicados exclusivamente em investigação de um ou de outro caso, também é um modelo de sucesso, algo que está se repetindo nos ministérios públicos do país inteiro, porque mostrou que funciona, que dá certo. O problema que nós temos no Brasil hoje, e isso é uma coisa que a Lava Jato deixou muito claro, é que a gente tem um excesso de processualismo, eu vou dizer, onde muitas vezes o processo acaba se tornando mais importante do que o caso, do que o objeto. E questões jurídicas de pequena monta que acabam trabalhando para dificultar ou mesmo para inviabilizar uma investigação. Então, essa questão de nulidades, por exemplo, é uma coisa muito difícil de um cidadão entender, que no início de um processo você discute se o juiz A, B ou C é competente para julgar aquela causa. O juiz vem e se diz, eu sou competente, isso tem que ser julgado aqui. Vai para um tribunal, confirma, não, tem que ser julgado ali. Ótimo. O Ministério Público faz a investigação, conclui o inquérito, denuncia, o juiz processa, julga, aí 5, 6, 8, 10 anos depois vem o STF e diz, não era aquele juiz, era o outro, de outra comarca, e anula todo aquele trabalho. Então, esse tipo de processualismo, de você dar mais importância ao meio do que ao fim, é que acaba muitas vezes dificultando um resultado efetivo das investigações. E a Lava Jato vem sofrendo muito isso. Hoje se usa muito o sistema processual para, de certa forma, anular, dificultar o resultado final das investigações. Nós temos também um excesso de garantias e de recursos. Outra questão muito importante e fundamental é a possibilidade de prisão após o início do cumprimento das penas impostas, após a condenação confirmada em segundo grau de jurisdição, e o Supremo Tribunal vacilou nisso. Ele tinha isso como regra desde 2006 e veio agora, mudou no meio do jogo, vamos assim dizer, no meio do andar da carruagem, e por uma votação apertadinha ali, 5-6, um voto
caiu essa possibilidade e voltou novamente a você não poder prender as pessoas, o que acontece em pouquíssimos países no mundo. Então, a pessoa é investigada, ela passa por um primeiro filtro, que é da investigação. O delegado de polícia pode dizer, não, isso não é crime. Né? Aí vai para um segundo filtro, que é a análise do Ministério Público, se vai denunciar ou não. O Ministério Público pode arquivar um inquérito. Ela passa por um terceiro filtro, que é o do juiz receber ou não a denúncia. O juiz pode entender que o delegado errou, que o promotor errou e não receber. O juiz recebe. Aí vai, desse recebimento, já recorre ao tribunal, que faz um quarto filtro, mantém o recebimento. Aí se instaura o processo, tem contraditório para a defesa, houve testemunha, junta provas, a pessoa é julgada e condenada. E nós já estamos aí num quinto filtro sobre a culpabilidade dessa pessoa. E aí ela recorre, vai a um tribunal, um órgão de segundo grau, que confirma aquela condenação do juiz. E mesmo assim, aqui no Brasil, essa pessoa não pode começar a cumprir a pena porque ela ainda é considerada tecnicamente inocente. E só vai poder fazer isso depois do trânsito de julgado definitivo. Como há inúmeros recursos, e vai tendo um recurso atrás do outro, até isso chegar no Tribunal Superior, STJ, depois do STF, passam-se décadas, às vezes, e a pessoa condenada não cumpre a pena. Então, isso se torna uma dificuldade para que operações como a Lava Jato e muitas outras mostrem o resultado concreto do trabalho realizado. Às vezes você pode terminar uma investigação, julgar uma pessoa, conseguir condenar uma pessoa e passar aí 10, 15 anos sem que essa pessoa cumpra aquilo ao qual ela foi condenada. Isso favorece o quê? A impunidade. Favorece o descrédito também da sociedade para com o Poder Judiciário. Você vê aí pessoas, fulano já foi condenado a 90, 100 anos, mas está aí, né? Belo e faceiro, desfilando livremente. Então, é difícil o cidadão comum entender isso, aceitar. E, às vezes, ele impõe essa responsabilidade ao Ministério Público, órgãos do Poder Judiciário, quando, na verdade, a responsabilidade por essa impunidade é do sistema e não dos que atuam junto a esse sistema. O senhor defende uma reforma no Código, é isso? Então, para a questão, depois da decisão do Supremo Tribunal, eu entendo que para a questão da prisão após a condenação em segunda instância, tem que haver uma reforma do CPP? Tem, mas também teria que haver uma PEC, uma emenda constitucional, para evitar esse tipo de discussão. Senão você reforma o CPP, coloca ali expressamente a possibilidade de prender, aí prende, daqui 2, 3 anos o Supremo vem e diz, não, esse artigo do CPP é inconstitucional. Então, temos que, talvez, alterar aí a Constituição, para deixar expresso ali, sem sombra de dúvida, sem sombra de questionamento, para que você possa trabalhar com segurança jurídica, né? Tanto para quem investiga e julga, quanto para quem é processado. Senão você cria situações de um é processado e condenado e vai cumprir a pena, e outro não. Né? Cria-se, às vezes, uma situação de injustiça devido a essas disparidades de interpretação do texto da lei. Sim. Ainda assim, tramita no Congresso algumas alterações, né, na legislação que podem aí ter um impacto para a atuação do Ministério Público. O senhor tem acompanhado esses projetos? Nós temos, pelos Ministérios Públicos de todos os estados, uma organização nacional chamada CONAMP. E um dos trabalhos dessa organização é o acompanhamento de processo legislativo, de todas as propostas de lei, de PECs, que tramitam a respeito de assuntos de interesse do Ministério Público, que vão desde o Código Penal, Código de Processo Penal, Código Ambiental, da criança e do adolescente. O Ministério Público também tem uma gama muito grande de atribuições. E, assim, é uma constante, isso tem que ser um trabalho. Por quê? Porque volta e meia projetos de lei que oficialmente têm um objetivo, mas que, na prática, estão produzindo textos que, em vez de ajudar,
vão inviabilizar ou vão dificultar o trabalho de investigação do Ministério Público. Nós temos, por exemplo, de novo, agora recente, uma reforma do Código de Processo Penal em andamento, onde um dos dispositivos volta a atacar a questão da investigação pelo Ministério Público, o dever, o poder de investigar, né? Que já foi objeto até de PEC, da famosa PEC 37, já foi objeto de inúmeros outros projetos de lei, é derrubado, tem todo um trabalho do Ministério Público, da sociedade, mas aí você, passou, volta e meia, vem outro projeto e resgata isso. É um sinal de que essa investigação ela vem sendo realmente feita e ela vem incomodando, né? Como já diziam os antigos, é a árvore que dá frutos saborosos que leva pedrada. Então, se o Ministério Público não tivesse fazendo esse trabalho, não estaria volta e meia sendo atacado, tendo projetos de lei para retirar, para diminuir ou, de alguma forma, restringir esse tipo de atuação do Ministério Público, que é a investigação criminal.